Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Éricles, professor de Física. Neste momento a gente vai gravar o exemplo número 2 de Lei Geral dos Gases Ideais. Mas antes, só para lembrar você, melhor dizendo, que a transformação geral é aquela transformação em que as três variáveis de estado mudam. Vai mudar a pressão, vai mudar o volume e vai mudar a temperatura, viu? As três variáveis de estado sofrem alteração na chamada transformação geral. Então vamos fazer aqui o exemplo de número 2. Vamos lá, professor, fazer o exemplo de número 2. Primeiro a gente lê, né, a questão. O primeiro passo para responder é ler a questão. Vamos lá. O volume de um gás ideal duplica, enquanto sua pressão se reduz a 20% do valor inicial. Sendo 200 kelvins a temperatura inicial dessa massa gasosa, determine a sua temperatura final. Então tá aqui o que a questão ordena para você fazer, né? Tá aqui a ordem da questão para você. A questão pede, a questão manda que você determine a temperatura final. O que a questão pede, professor? A temperatura final, T2 do nosso gás. Então, já sei o que a questão pede. Vamos anotar os dados da nossa questão. A questão ela não dá todos os dados, ela dá umas relações aí para a gente poder trabalhar com elas. Olha só, a questão diz o seguinte, que o volume de um gás ideal duplica. Opa! O que significa duplicar o volume? Significa multiplicar por 2. Então, o volume final é o dobro do volume inicial. Olha só, o volume final, o volume 2, é o dobro, é 2 vezes o volume inicial. Pronto, a gente tem essa relação. V2 igual a 2 vezes V1. O gás ideal duplica de volume e a sua pressão reduz a 20% do valor inicial. O que significa isso? A pressão reduzir a 20% do valor inicial. O que significa isso? Significa que a pressão final é 20% da pressão inicial. Anota aí, ó. A pressão final, P2, é igual a 20%. Eu vou escrever em forma decimal, 20% é 0,20, certo? A pressão final é 0,20 vezes a pressão inicial. A pressão final é 20% da pressão inicial. São esses os dados que nós temos aí para trabalhar, tranquilo? São essas as informações que nós temos para trabalhar aqui na questão. Como tudo, né, todas as variáveis de estado estão mudando, como todas as variáveis de estado estão sofrendo alteração, essa é uma questão típica da Lei Geral dos Gases Ideais. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar a Lei Geral. Show de bola? Lei Geral dos Gases Ideais. Tranquilaço. Então, vamos lá, né? Primeiro escreve a lei. Professor, para lembrar dessa lei, lembra do apelido, né? Piviti polvotó. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Show de bola. Então tá aí a fórmula. E agora a gente faz o quê? Deixa eu olhar se está tudo ok aqui. Se está dando para enxergar. Próximo passo, depois que você escreve a lei, você vai substituir os dados. Vou colocar aqui do lado. Depois que escreve a lei, professor, a gente vai substituir os dados. Isso mesmo. Então vamos lá, substituindo os dados. Substituir primeiro aqui no estado 1. Vamos lá. A pressão no estado 1 eu não sei, é P1. Então repete aí, né? P1. Vezes. O volume no estado 1 também eu não sei, é V1. A questão não dá, V1. A temperatura no estado 1, a questão dá. Opa, esqueci até de anotar aqui, ó. Temperatura no estado 1, ó, 200 kelvins. Vou até colocar aqui nos dados, ó. T1 é de 200 kelvins. Beleza? A temperatura no estado 1 é de 200 kelvins.
igual, vamos substituir agora as informações no estado 2. A pressão no estado 2, eu não sei o valor, mas a questão diz aqui, ó, que P2 é a mesma coisa que 0,20 P1. P2 é igual a 0,20 P1. Então, eu vou colocar essa expressão no lugar de P2. No lugar de P2, eu vou colocar 0,20 P1. Show de bola. 0,20 P1. Tranquilo? No lugar de P2, eu coloquei 0,20 P1, porque a questão me disse isso. Agora, vamos ver no lugar de V2 aqui, ó. V2 é 2 vezes V1. É o dobro do volume 1, né? Ih, vai dar não. Deixa eu ver se eu consigo escrever de forma mais compacta aqui, viu? Vamos lá. Corrigindo o espaço aqui, né? Importante. P1, V1 sobre T1. T1 é 200, né, professor? Vocês desculpem aí a falta de espaço, mas é assim mesmo. Então aqui, o estado inicial, como eu já tinha falado. Agora vamos para o estado final. P2, como já coloquei, 0,20 P1. Agora vai dar. E V2 aqui, ó. V2 é 2 vezes V1. 2 vezes V1. Dividido pela temperatura final. Só que a temperatura final é o que nós queremos achar, ó. Temperatura final, não sei. Não sei, professor. E aí, ó, T2 eu vou repetir. Repete aí, T2. E agora, o que a gente faz? Deixa eu ver se está tudo ok. Tá. O que a gente faz aí? A gente vai observar que dá para cancelar alguns termos nessa equação. Você observa que tem termos sendo repetidos dos dois lados da equação. Você tem P1 aqui e P1 aqui, ó. Então, pode cancelar. Você observa que você tem V1 aqui e V1 aqui. Cancela. Agora vamos ver o que sobra, né? Depois que cancelou um bocado de coisa, vamos ver o que sobrou. Desse lado aqui não sobrou nada, não foi, professor? Realmente aqui ó, não sobrou nada. Quando a gente cancela os números e não sobra nada, a gente coloca 1. Não coloca 0 não, viu, pessoal? Coloca 1. Na divisão, como é o caso aqui, e na multiplicação a gente coloca 1. Depois eu explico melhor essa questão, para a gente não tomar muito tempo. Então aqui, ó, cancelei tudo, vai sobrar 1. Aqui em cima sobra 1. 200 repete, igual. Aqui do outro lado, olha só, 0,20 vezes 2. Concorda comigo que 0,20 vezes 2 é 0,40? Concordo, pronto, era isso que eu queria ouvir. 0,20 vezes 2 dá 0,40. Beleza? Então foi o que sobrou aqui em cima. 0,20 vezes 2 está aqui, dividido por T2. E agora ficou fácil. A gente pensava que era um cálculo extraordinário, né? Mas agora ficou um cálculo imediato. É só aplicar a propriedade meios pelos extremos. Vamos lá, ó. 1 vezes T2. Vamos lá. Show. 1 vezes T2 é o próprio T2. Tem que ser igual a 20 vezes 0,40. 20 não, pessoal, 200, perdão, né? 200 vezes 0,40. Quando você fizer essa multiplicação, você vai perceber que o resultado dá 80. É como se fosse 40% de 200. 200 vezes 0,40 dá 80. E aí, como eu estou falando de temperatura, a temperatura é dada em Kelvin na termodinâmica. E aí nós resolvemos esse exemplo 2. Espero que você tenha entendido como utilizar a fórmula da Lei Geral dos Gases Ideais, beleza? Essa fórmula, ela é utilizada quando? Ela é utilizada quando as três variáveis mudam. Quando muda a pressão, quando muda o volume e muda a temperatura. Tranquilos? Quando o gás sofre uma transformação geral, nós usamos essa fórmula para resolver as questões. Nessa transformação geral não tem gráfico, certo? Geralmente a gente vai resolver os problemas utilizando esta fórmula aqui, que é a Lei Geral dos Gases Ideais. Beleza, pessoal? A gente encerra a segunda questão. Desculpa, eu estou perdendo a noção do tempo.
Na próxima aula, nós vamos resolver mais questões, e aí as questões que a gente vai trabalhar são das diversas transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Essa aula foi só de transformações gerais, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!